Estamos apresentando AgroRenda, tecnologias de alto rendimento. A AgroRenda de hoje eu converso com o Dr. Marco Antônio Floriano Bittencourt, advogado ruralista e um dos responsáveis pela estruturação do novo sistema de financiamento da cooperativa Contribuir, uma das maiores cooperativas rurais do Brasil. Falaremos também sobre o projeto de lei do Senado 354, que trata sobre o reenquadramento das dívidas. Dívidas estas que os bancos estão cobrando de uma forma exagerada e se tornando impagáveis para os produtores rurais. Doutor Marco Antônio, que perspectivas nós temos para a equação dessa infindável renegociação, securitização do débito rural brasileiro, do agronegócio? Nós fizemos um estudo com devedores recorrentes das décadas de 90 e dos anos 2000, onde nós constatamos que esses produtores rurais, eles não conseguiam, de certa forma, liquidar os seus passivos, principalmente em relação a bancos como o Banco do Brasil, por exemplo, que é o banco que sempre fomentou o crédito rural no Brasil e é o que mais fomenta hoje. Então nós fizemos um estudo técnico, né, inclusive com casos práticos no interior do Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste, onde nós identificamos que de períodos em períodos as pessoas renovavam as suas operações com os bancos por 5, 10 anos, e a forma com que o banco tratava a operação de crédito não permitia então que ele pudesse fazer a liquidação do endividamento rural. E para que a gente fosse buscar, para tentar solucionar essa problemática, nós começamos estudando a origem do crédito, a formação dele, quem poderia dar o crédito, quais eram as taxas que regiam o crédito, e começamos então a estudar as normativas do Banco Central do Brasil, que é ele que expede, então, através de resoluções normativas, a forma com que esse recurso deve ser repassado. Então, nós estamos falando de recursos controlados que são repassados pelas instituições filiadas ao SNRC, que é o Sistema Nacional de Crédito Rural. Que segue o Manual de Crédito Rural Brasileiro. Que segue o Manual de Crédito Rural Brasileiro, exatamente. Então, o que nós fizemos? Pegamos o recurso tomado no período inicial e começamos a trazer este recurso para o futuro ou para o presente, certo? Enquadrando regra a regra do Banco Central. E então descobrimos que, na verdade, o produtor rural ele não conseguia fazer a liquidação da operação financeira, não porque a regra estava errada ou porque o problema era com o produtor rural. Ele não conseguia porque a instituição financeira não aplicava corretamente a regra. Ou seja, a cada vez que o produtor tinha uma problemática que era para ser resolvida através do Manual de Crédito Rural, do MCR, o banco, por sua vez, aplicava a regra própria, o que gerou esse passivo que comenta-se, né, ser de bilhões de reais. Nós não temos essas informações concretas, mas também fizemos estudos, pesquisamos sobre essas informações, que foi o que deu origem ao PLS 354. Na prática, então, o senhor está colocando que os bancos descumpriram as normativas do Banco Central que redundaram nessa dívida gigantesca? Exatamente. O que se vê hoje é que, pela prática, pelo caso concreto do produtor a produtor, principalmente nas regiões de mais produtividade, as mais antigas também, como o sul do Brasil, de que o banco ele deixou de aplicar a regra de liberação daquele recurso e passou a aplicar uma regra que ele entendia correta. Daí surgiu o projeto Replantar, que é uma tentativa de reenquadramento dessas dívidas dentro de um critério de manutenção do produtor dentro do seu negócio. Um dos objetivos do projeto Replantar é tentar trazer estes endividamentos, que são operações continuadas e, portanto, também estão resguardadas
por súmulas, inclusive do STJ, por exemplo, a súmula 286, que é possível nós revermos a operação que ela for continuada, ou seja, ela nunca teve fim, ela começou às vezes lá em 1994, e um contrato, às vezes, nós constatamos que às vezes um contrato chega a virar mais de 100 operações de crédito, sempre tentando liquidar aquele primeiro. Então, diante dessa documentação, desse estudo, a gente busca aplicar a regra no recurso desde a origem, trazendo então para o resultado futuro que geralmente ele destoa muito do que o banco está exigindo do produtor rural. Um dos remédios, então, doutor Marco Antônio, seria a tentativa de negociar administrativamente esses créditos, esses débitos, melhor dizendo, fazendo ver ao banco que ele entrou num descumprimento legal. O outro seria recorrer à justiça para reaver ou reequalizar esses débitos para aplicar a norma legal. Como tem sido a prática no mercado com relação a isso? Um dos objetivos do PLS 354 é possibilitar ao produtor que lá naquela agência bancária, no interior do estado onde ele contraiu a dívida rural, que ele possa lá naquela mesma agência propor uma liquidação da operação dentro da regra de liberação do recurso, podendo utilizar-se do MCR, do Manual de Crédito Rural. Outro objetivo do PLS 354 é que, de certa forma, cada instituição filiada ao Sistema Nacional de Crédito Rural crie um setor onde possa ser analisado a operação caso a caso, de produtor a produtor, e aonde possa ser feita a comparação do crescimento da conta no sistema do banco e a evolução dele segundo a regra de liberação do recurso pedido pelo Banco Central. Para quem não sabe, o projeto de lei do Senado 354 é um projeto que está tramitando no Senado e que, diferentemente das outras medidas que tramitam no Senado e na Câmara, não procuram tratar a dívida como uma questão de perdão da dívida, mas sim de reenquadramento para que o produtor rural pague efetivamente o devido. É isso, doutor Marcos? Exatamente. Se confunde muito, e a gente vê muito hoje o produtor, ou movimentos, inclusive políticos, pedindo anistia das dívidas. Sinceramente, eu não compartilho dessa ideia. Eu acho que o produtor que pegou o recurso, ele tem que devolver o recurso, certo? Só que ele tem que devolver esse recurso de acordo com as regras que a própria política de fomento à agricultura determinou, e não pela regra que o banco entende que é mais lucrativa para ele. Sem considerar a venda casada também de outros produtos que o banco embutia e fazia disso uma moeda de troca. Exatamente. Isso é uma coisa, é uma questão séria e grave, porque todos nós sabemos que na prática, em razão das metas das instituições financeiras, certo, se embutiu muito, principalmente no passado, a obrigatoriedade do produtor em efetuar seguros, plano de capitalização, que chegava aí às vezes até 20% da liberação do recurso para o fomento da agricultura. Então você vê que o recurso que é para o fomento da agricultura acaba sendo destinado para plano de serviço do banco. Então isso está errado. É um desvirtuamento até dos princípios mais básicos da aplicação do crédito rural, né? Acaba onerando a operação e com isso ele acaba, talvez até nem cumprindo com a própria fim do crédito rural que ele capturou, que ele captou. Aquele valor que era destinado mediante um projeto elaborado por um engenheiro agrônomo para o cultivo de determinada área de terras, parte do recurso e acabava ficando retido na própria instituição financeira para fomentar o próprio banco, cartão de crédito, seguro, etc. Então, matematicamente a gente sabe que qualquer problema que o produtor tenha, e na agricultura isso é normal, 5 anos uma quebra de safra, às vezes dentro desses 5 anos
principalmente no Rio Grande do Sul, uma chuva de pedra, um vento, pode comprometer parte da safra, a conta não vai fechar. Não vai conseguir chegar no final do ano honrando com as suas obrigações, é muito complicado. É muito comum nós vermos os produtores rurais reclamando que querem pagar o devido, mas que não encontram ressonância dentro do banco para fazer essa renegociação. E o banco fica jogando para frente, jogando para frente. Não há uma celeridade desse processo de adequação dos débitos para que ele possa pagar. Sr. Marco Antônio, qual é a razão do banco não ter maiores interesses nisso? O que está por trás disto? E que atitudes o produtor pode tomar frente a isso? Porque muitas vezes ele se sente intimidado pelo banco. Ele não quer fazer uma medida mais forte, porque ele tem um relacionamento com o banco ainda, já deve uma parte. Outros nem isso não conseguem mais. Eles acabam ficando fora do processo de produção. Muitos ficam fora e outros ficam reféns de fornecedores de insumos no sistema de troca, que fica imensamente mais caro o sistema produtivo. Que remédios este produtor pode tomar para fazer essa equação dessa dívida? No momento que o produtor vai tomar o recurso do crédito rural, e é bom lembrar que nos últimos anos, 3, 4 anos, os bancos têm se enquadrado mais próximo da regra do crédito rural. Isto para os novos tomadores. Para os novos tomadores. Se criou um entendimento de parceria entre banco e produtor, que ele não é uma parceria. O produtor tem medo de não comprar o pacote de serviço e muitas vezes ele é pressionado pela agência bancária a adquirir os pacotes de serviço, porque também a agência bancária, o gerente da agência, ele é cobrado por suas metas bancárias e isso acaba dando um efeito em cadeia. Você imagina que existem cidades que são completamente dependentes da agricultura. Então, se você pegar cada produtor daquela cidade que pegar 50 mil reais, 100 mil reais, imagina o volume de recurso. E o banco acaba quase que condicionando que o produtor faça uma aplicação daquele recurso na agência em vendas, que a gente chama de vendas casadas, né? Isso é completamente ilegal. O que o produtor pode fazer é denunciar para o próprio Banco Central, denunciar talvez até para a própria Polícia Federal quando isso acontecer. Porém, a gente sabe que se isso acontecer, ele vai ter uma certa restrição posterior na agência bancária, que era para ser... Vai ser um proscrito, né? Vai ser descanteado definitivamente desse processo. Exatamente. Isso eu vejo muito medo nos produtores rurais de que eles tenham o direito do crédito que ele vem de política de fomento para a agricultura tolhido em razão de não concordar com certas políticas internas de agências bancárias e dos próprios bancos, né? Mas buscar um entendimento administrativo com o banco, demonstrar para o banco da inconsistência desses débitos, fazer uma gestão de auditoria desses débitos, dessas contas atrasadas, seria um caminho prático, possível, além, evidentemente, também de recorrer judicialmente, porque tem determinado momento que o cara não tem mais para onde, que o produtor não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, ele tem que ir atrás. Tem que tentar resolver para ficar no sistema produtivo. Então, ele teria dois caminhos, né? Ou um administrativo e outro judicial. Hoje, como você não tem ainda um projeto, e eu nem falo do PLS 354, que seja algum outro projeto que propicia ao produtor rural exercer o direito do contraditório, contestar expressamente a conta dele frente à instituição financeira, né? Ele tem que recorrer ao judiciário e, concomitante, também tentar, na condição dele, protocolizar na instituição financeira um pedido fundamentado, utilizando a regra do Manual do Crédito Rural,
utilizando as regras, as resoluções, as normativas do Banco Central do Brasil. Agora, eu mesmo já ouvi de representantes da instituição financeira que, equivocadamente, no meu ponto de vista, desse comentário, de que eles não seguem o Manual de Crédito Rural, quando deveriam seguir, né? Então, isso eu sei que você pega um produtor que está preocupado na produção, em plantar, em acordar às 5 horas da manhã, né? Em conduzir o seu negócio, ele não vai estar perdendo o tempo dele discutindo se 10% ou 20% daquele valor vai ficar retido na agência. Ele precisa do recurso, né? Então, é uma sequência de acontecimentos aí que ao longo do tempo eu acredito que elas vão sendo sanadas. Administrativamente, o banco tem cedido em alguns casos, né? Já começa a pipocar situações no Brasil inteiro que o banco admite o erro e faz o deságio desses débitos. O senhor acredita que isso terá mais celeridade? O banco está se vergando, o banco está percebendo que não tem jeito, que tem que fazer um acordo administrativo? Eu acredito que, até pela questão econômica, financeira, da escassez do recurso, e tenho visto também que, principalmente, o Banco do Brasil, ele vem mais aberto para a apresentação dessas propostas, a gente trazendo fundamento para efetuar o trabalho, consegue trazer, muitas vezes, o recurso para próximo das regras de liberação desse recurso, que o produtor rural ele não está pagando menos que o recurso tomado. Ele está pagando o recurso tomado e mais os juros da regra, e mais, se for o caso, a multa contratual, se identificar isso aí, né? A natureza do crédito rural no Brasil e quase todos os países do mundo tem uma função diferente do crédito comercial, do crédito industrial, porque ele tem o seu componente de segurança alimentar. É certo também, né, doutor, que hoje muito crédito advém de fundos, advém de novos mecanismos de financiamento. Este assunto nós vamos tratar logo em seguida sobre novos modelos de financiamento do setor produtivo. A AgroRenda discute agora um dos temas bastante importantes para o agronegócio brasileiro, que é o sistema de financiamento, o sistema de alavancagem do setor produtivo. O país vive um momento de bastante incerteza com relação aos volumes disponibilizados do crédito rural. Sabemos todos que o crédito rural disponível não é suficiente, de longe, para o financiamento do setor produtivo. Os produtores rurais têm recorrido a vários mecanismos de contratos não convencionais, troca de insumos, e mais recentemente nós estamos assistindo à estruturação aqui no país de várias plataformas negociais num novo formato de disponibilização de recursos, de fomentar o setor produtivo brasileiro. Como pano de fundo também estamos assistindo também uma disputa de hegemonia americana e chinesa em relação à segurança alimentar, gestão de estoques e de comando das preferências de aquisições de alimentos no mundo. Doutor Marco Antônio, sua experiência na área de gestão de dívidas o levou também para um cenário diferente, que é a gestão de créditos. Como que o senhor analisa a inserção dessas novas plataformas de negócio, essas novas formas de financiamento, com a entrada de recursos de outros fundos internacionais que se lançam mão, então, de plataformas negociais para fazerem os investimentos aqui no Brasil? Não há crédito suficiente no mercado brasileiro hoje para fomentar a agricultura. Então, sabendo da falta e da provável falta futura de alimentos, tem-se tido demandas externas para a garantia da produção de commodities, certo? Então,
essa venda futura da produção, ela pode também garantir ao produtor rural ou à cooperativa de produtor rural um recurso onde ele consiga alavancar o agronegócio. Nós sabemos que internamente existem limites de liberação de recursos para o crédito rural, aonde não contempla toda a necessidade da cooperativa, por exemplo, de produtores, que é o nosso foco nessa parte de recursos de compra de produtos agrícolas. Então, nós fomos demandados o ano passado para trabalhar com uma plataforma americana denominada Northstar, onde eles possuem uma sistemática diferente de trabalho no mercado. Eles antecipam ao produtor rural em até 10 anos a produção, para que dessa forma eles consigam garantir por 10 anos o envio de alimentos para os Estados Unidos, para a Europa e outros países onde eles atuam. É uma forma indireta de estar fomentando o crédito rural. Nessa direção, doutor Marco Antônio, nós estamos assistindo então a essa entrada desses novos mecanismos, dessas novas plataformas de fomento à produção. O senhor poderia nos detalhar um pouco como ocorrem essas operações e como o produtor rural pode acessar esses recursos? Na verdade, essas plataformas, em especial a Northstar, elas trabalham com grandes volumes de produtos, porque a ideia é fazer uma reserva de alimentos para o futuro. Você nunca vai ver uma empresa americana ou europeia fazendo uma projeção de negócios para 6 meses, 1 ano. Então, eles têm um estudo que foi nos apresentado, onde, a partir de 2030, eles sabem que haverá necessidade de ter uma reserva de alimentos, pois corre-se o risco de um supervalor caso o fomento em países que são necessariamente agrícolas não ocorra. E o consumo aumentando substancialmente na Ásia. E o consumo aumentando substancialmente. Então, essas plataformas, eles fazem uma análise da empresa, porque dificilmente você vai conseguir alcançar um produtor rural, pessoa física, em razão do volume, mas pode alcançar 5 ou 10 produtores, né? Mas nesse primeiro momento o nosso foco é a cooperativa, porque ela consegue agregar esse volume, ou uma empresa que consegue fomentar uma região interiorana, que é onde está a produção rural, e com isso reservar alimentos para os próximos 10 anos. Essa análise, ela depende da análise técnica, da capacidade de recebimento, da capacidade de armazenamento, da capacidade de geração de grãos da empresa. Então, nós fizemos a análise onde este percentual de compra, de antecipação de 10 anos da produção, como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul com a Cotrijuí, que ele não comprometa 100% da receita da empresa. Nesse caso em específico, a compra dos 10 anos está comprometendo algo em torno de 35%, 40% da capacidade produtiva da cooperativa. O senhor se referiu aí à Cotrijuí. Como está estruturada essa operação? Porque a Cotrijuí já vinha há algum tempo com problemas de ordem financeira, de girar o seu negócio, né? Isso está sendo estruturado com uma forma também de socorrer a cooperativa, ou qual é o modelo específico com relação à Cotrijuí? A primeira análise que nós fizemos da empresa são os gestores. Então, por exemplo, hoje a Cotrijuí tem uma gestão pelo senhor presidente Vanderlei Fragoso, onde sabemos que ele é uma pessoa que tem condições de projetar um negócio para o futuro. Ela já teve gestões anteriores que não foram tão boas assim. Então,
Superada a questão das pessoas que representam a empresa, parte-se então para uma projeção futura de compra de alimentos, aonde obrigatoriamente, no caso da Cotrijuí que nós estamos falando, depende do aval, do voto do cooperado para que isso ocorra. E a perspectiva aqui para o Centro-Oeste, onde os volumes são maiores. A Northstar está tentando estruturar também um palco de operações aqui para a região do Centro-Oeste, ou isso está mais restrito a um mercado do Sul? Não, pelo contrário. Nós estamos trabalhando no Centro-Oeste, estamos recebendo empresas do Centro-Oeste, principalmente na parte de usina, açúcar, que são as empresas que geram emprego, que são as empresas que, assim como a Cotrijuí, também possuem endividamento. E se você olhar esse endividamento, nós estamos falando de endividamento fiscal e endividamento via de regra bancário, porque os demais eles não têm grande representatividade quando a empresa está operando. Então são endividamentos que eles são passíveis de gestão. Com aporte de recurso, obviamente que com um projeto bem desenvolvido, a empresa também vai poder programar a liquidação dessas pendências e assim gerar mais emprego, gerar mais imposto de forma direta e indireta, o que numa região lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, onde fica a Cotrijuí, gera a cada real investido na agricultura, retorna uns R$5. Então gera mais emprego, o produtor rural que é cooperado, ele vai ter mais um empregado, a economia local ela melhora consideravelmente. O programa AgroRenda voltará a este assunto porque é um dos objetivos deste programa fazer a discussão aprofundada do tema do financiamento e da geração de oportunidades que geram renda. Certamente, Dr. Marco Antônio, este é um tema que vai inundar nos próximos anos o cotidiano e a rotina do grande negócio brasileiro. A Northstar, pelo que o senhor vinha me dizendo, é uma plataforma de negócio com muito foco aqui na América do Sul, em especial no Mercosul. Exatamente. Aqui do Centro-Oeste, o sistema cooperativo não é tão desenvolvido como no Sul. Certo que também estamos avançando muito com relação a isso. Mas as empresas privadas também poderão se candidatar à obtenção desse fomento. Poderão, com certeza. Com certeza, elas encaminhando o interesse na venda futura da produção, será analisado essas questões que nós conversamos anteriormente aqui, das pessoas, da empresa, do histórico, do passivo, da capacidade, e assim, superadas essas etapas, então ela poderá estar efetuando a venda futura, que na verdade a venda futura garante também não só o produtor, a empresa aqui no Brasil, mas como a alimentação do resto do mundo, ou grande parte dele, garantindo que aquele papel, que a CPR, custodiada no agente financeiro, que é um dos requisitos para que a operação ocorra, ela fique como a garantia da entrega do alimento contratado. Dr. Marco Antônio Floriano Bittencourt, nós agradecemos a sua entrevista. O programa AgroRenda voltará com este assunto e outras oportunidades. Programa AgroRenda, tecnologias de alto rendimento, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. AgroRenda, tecnologias de alto rendimento.